Era só uma noite com um estranho. Até eu descobrir que ele era meu chefe. Lucas não costumava sair durante a semana. O trabalho exigia foco, e a rotina começava cedo demais para desperdiçar horas em bares cheios de gente desconhecida. Ainda assim, naquela noite específica, algo dentro dele pedia silêncio, música baixa e a sensação de não ser reconhecido por ninguém. Escolheu um bar discreto no centro da cidade, iluminado por luzes quentes e conversas contidas, onde ninguém fazia perguntas e todos pareciam carregar histórias não ditas. Ele se sentou no balcão, pediu uma bebida simples e deixou o olhar vagar pelo ambiente. Não procurava nada em especial. Talvez apenas esquecer o peso dos últimos meses, a pressão de provar seu valor no novo emprego, o medo constante de errar. Foi então que percebeu a presença ao lado. Um homem alguns anos mais velho, postura confiante, olhar atento, mas sereno. Havia algo nele que não chamava a atenção pelo excesso, e sim pela calma. "Posso sentar aqui?" perguntou o estranho, com voz firme, mas educada. Lucas assentiu com a cabeça. Claro, o silêncio entre os dois não foi desconfortável. Pelo contrário, era como se ambos entendessem que certas conversas não precisavam começar imediatamente. O homem pediu uma bebida, agradeceu ao bartender e só então voltou o olhar para Lucas. "Noite longa?" "Um pouco", respondeu Lucas. "E a sua?" "Também. Achei que sair ajudaria a organizar os pensamentos." Eles trocaram um sorriso breve. Nada forçado, nada ensaiado. Conversaram sobre coisas simples, música, a cidade, o cansaço que parecia coletivo. Lucas não disse onde trabalhava. O outro também não entrou em detalhes. Havia um acordo silencioso ali. Aquela noite não precisava de currículos nem explicações. "Sou Rafael", disse o homem estendendo a mão. "Lucas." O toque foi rápido, mas suficiente para criar uma tensão quase imperceptível. Lucas sentiu o coração acelerar, não por expectativa, mas por reconhecimento. Fazia tempo que não se sentia visto daquela forma, sem julgamentos, sem rótulos. A conversa avançou. Risadas baixas, comentários sinceros, pausas cheias de significado. O bar começou a esvaziar, e o tempo pareceu desacelerar apenas para eles. Não houve promessas, não houve excessos, apenas a sensação estranha de que aquela conexão não era comum. Inscreva-se no canal agora e faça parte de quem valoriza narrativas que emocionam, provocam e permanecem. Seu apoio é essencial para que novas histórias continuem ganhando voz. "Às vezes a gente conhece alguém no momento errado", comentou Rafael, olhando para o copo. "Ou no momento certo, só que do jeito mais inesperado", respondeu Lucas. Quando se despediram já na calçada, o ar da noite estava mais frio. Nenhum dos dois sugeriu trocar contatos. Não foi esquecimento, foi escolha. Algumas experiências, pensaram, talvez fossem mais seguras quando deixadas no espaço da memória. Rafael se afastou primeiro. Lucas ficou parado por alguns segundos, observando-o desaparecer entre as luzes da rua. Havia algo inquietante naquela despedida, como se a história tivesse terminado cedo demais. Na manhã seguinte, Lucas vestiu sua melhor camisa e chegou cedo ao trabalho. Era o primeiro dia sob uma nova liderança. A equipe aguardava na sala de reuniões, em silêncio atento. Quando a porta se abriu, Lucas sentiu o mundo perder o eixo por um instante. O homem que entrou, confiante, sério e impecavelmente vestido, era Rafael. Os olhares se cruzaram por menos de um segundo. Tempo suficiente para o reconhecimento. Tempo suficiente para o choque. Rafael respirou fundo antes de falar. "Bom dia. Eu sou Rafael. A partir de hoje, serei o novo diretor da área." Lucas engoliu em seco. Aquela noite não tinha ficado no passado. Ela acabava de ganhar um nome, um cargo e consequências. O restante daquela reunião passou como um ruído distante para Lucas. As palavras de Rafael eram claras, objetivas, profissionais. Falava de metas, processos, prazos. Nada em sua postura denunciava a noite anterior. Nenhum gesto fora do lugar. Nenhuma hesitação. Ainda assim, cada frase parecia carregar um peso invisível, especialmente para quem estava sentado na terceira cadeira, tentando controlar a própria respiração. Lucas manteve o olhar fixo no caderno, anotando tudo com precisão exagerada.
Era uma tentativa inútil de se ancorar na realidade. A presença de Rafael, agora em posição de autoridade, transformava lembranças recentes em um território perigoso. Aquela conexão silenciosa, que horas antes parecia segura, agora ameaçava atravessar limites muito bem definidos. "Alguma dúvida até aqui?" perguntou Rafael, encerrando a apresentação. O silêncio se espalhou pela sala. Lucas sentiu o impulso de levantar a mão, não por ter uma pergunta, mas por precisar quebrar a tensão que só ele parecia sentir. Não o fez. Rafael assentiu, satisfeito, e dispensou a equipe. Nos dias seguintes, a rotina se ajustou à nova liderança. Rafael era exigente, mas justo. Circulava pelo setor com atenção real, escutava, fazia perguntas pertinentes. Com Lucas, mantinha uma distância calculada, nem excessiva, nem fria, profissional. O problema era que, por trás dessa neutralidade, havia memórias que insistiam em ocupar espaço. Certa tarde, Lucas recebeu um e-mail solicitando sua presença na sala da diretoria. O texto era curto, direto. Ele respirou fundo antes de se levantar. Cada passo pelo corredor parecia mais longo do que o normal. "Pode entrar", disse Rafael sem levantar os olhos do computador. Lucas fechou a porta com cuidado. O silêncio ali era diferente do bar. Mais rígido, mais carregado. "Sente-se, por favor." Rafael finalmente o encarou. O olhar era firme, mas havia algo contido ali, uma cautela evidente. "Quero falar sobre um relatório que você entregou", começou ele. "Está bem estruturado, mas acho que pode ir além." Lucas assentiu, aliviado por o assunto ser estritamente profissional. "Claro, posso revisar ainda hoje." Houve uma pausa. Rafael recostou-se na cadeira, cruzando as mãos. "Lucas", disse, medindo as palavras, "o que aconteceu naquela noite não interfere aqui. Preciso que saiba disso." O coração de Lucas acelerou. "Eu também penso assim", respondeu rápido demais. "Foi só uma noite." Rafael sustentou o olhar por alguns segundos. "Exatamente. E é assim que deve permanecer." A conversa terminou ali, sem acusações, sem promessas. Quando Lucas saiu da sala, sentiu um misto de alívio e frustração. A clareza imposta por Rafael era necessária, mas não apagava o que havia sido sentido. Com o passar das semanas, pequenas situações testaram esse acordo silencioso. Reuniões longas demais, comentários sutis, olhares rápidos que duravam mais do que deveriam. Nada explícito, tudo contido. A tensão crescia justamente por não ter espaço para existir. Em uma noite em que a equipe precisou ficar até mais tarde, o prédio já estava quase vazio quando Lucas terminou seu trabalho. Ao sair, encontrou Rafael no corredor, segurando o próprio casaco. "Trabalhou até tarde de novo", comentou Rafael. "O projeto está exigindo mais do que eu esperava." Caminharam juntos até o elevador. O silêncio entre eles não era desconfortável, era denso. "Lucas", disse Rafael, antes que as portas se fechassem. "Algumas escolhas parecem simples, quando não têm consequências visíveis, mas quase sempre têm." Lucas o encarou. "E algumas conexões aparecem quando a gente não está preparado para lidar com elas." O elevador desceu. Nenhum dos dois disse mais nada. Ao se despedirem na saída, ficou claro que algo havia mudado. Não havia mais negação, havia consciência, e isso tornava tudo ainda mais difícil. Lucas voltou para casa com a sensação incômoda de estar preso entre dois mundos. Um onde precisava provar sua competência, outro onde seus sentimentos insistiam em pedir espaço. E no centro disso tudo estava Rafael. Não mais apenas uma lembrança da noite, mas uma presença constante, silenciosa e perigosamente próxima. A história entre eles já não era sobre acaso, era sobre escolha. E cedo ou tarde, ambos teriam que encarar o custo dela. O tempo avançava, mas a sensação de instabilidade permanecia. Para Lucas, os dias passaram a ser marcados por uma atenção constante aos próprios gestos, palavras e expressões. Cada reunião com Rafael exigia um esforço silencioso para manter a postura profissional, mesmo quando pensamentos insistiam em atravessar a razão. Nada era explícito, tudo era contido. Ainda assim, a tensão parecia crescer a cada encontro casual nos corredores. Rafael, por sua vez, mantinha uma disciplina quase rígida. Era o primeiro a chegar
e o último a sair. Evitava qualquer situação que pudesse ser interpretada além do necessário. Mesmo assim, não conseguia ignorar a presença de Lucas. Havia algo na forma como ele observava, como ouvia com atenção, que tornava impossível fingir indiferença completa. Certo dia, durante uma apresentação importante, Lucas foi chamado a explicar um ponto específico do projeto. Ele se levantou, caminhou até a tela e começou a falar com segurança. Enquanto expunha os dados, sentiu o olhar de Rafael sobre si. Não era crítico, era atento, talvez orgulhoso. A apresentação terminou sob comentários positivos. "Bom trabalho", disse Rafael ao final da reunião. Lucas respondeu com um aceno discreto. "Obrigado." O simples reconhecimento teve um impacto maior do que deveria. Não pelo elogio em si, mas pelo tom. Havia algo ali que ultrapassava a formalidade, ainda que ninguém mais parecesse notar. Naquela mesma semana, um imprevisto obrigou os dois a trabalharem juntos até mais tarde. A sala estava silenciosa, iluminada apenas pelas luzes do computador. O relógio marcava quase 10 da noite, quando Rafael quebrou o silêncio. "Você não precisa ficar além do horário. Posso terminar isso amanhã." Lucas balançou a cabeça. "Prefiro concluir hoje. Evita atrasos." Rafael assentiu. Por alguns minutos, apenas o som das teclas preenchia o espaço. Até que ele falou com a voz mais baixa. "Aquela noite..." Começou, interrompendo-se logo em seguida. "Eu não costumo misturar as coisas." Lucas respirou fundo antes de responder. "Eu sei, e não espero nada que complique sua posição, nem a minha." Rafael o encarou. "Às vezes, evitar também é uma escolha difícil." O silêncio que se seguiu não foi constrangedor. Foi revelador. Ambos entendiam o que estava sendo dito sem precisar aprofundar. Havia limites claros, mas também sentimentos que se tornavam cada vez mais difíceis de ignorar. Nos dias seguintes, rumores começaram a circular na empresa. Comentários vagos, olhares curiosos, perguntas disfarçadas. Nada diretamente relacionado a Lucas ou Rafael, mas o ambiente parecia mais atento do que antes. Lucas percebeu isso primeiro, e o medo veio junto. Medo de interpretações erradas. Medo de perder o que havia conquistado com esforço. Ele decidiu se afastar. Reduziu interações, evitou reuniões desnecessárias, manteve respostas curtas. Rafael notou a mudança quase de imediato. "Está tudo bem?" perguntou ao encontrá-lo sozinho na copa. Lucas hesitou por um instante. "Está. Só preciso manter o foco." Rafael assentiu lentamente. "Entendo." Mas entender não significava aceitar com facilidade. A distância imposta por Lucas criou um vazio estranho. Não aliviou a tensão. Apenas a transformou em algo mais silencioso e mais pesado. Em casa, Lucas se pegava revivendo diálogos, analisando escolhas, imaginando cenários que nunca aconteceriam. Sabia que estava entrando em um território emocional instável. Sabia também que fingir não sentir nada estava cobrando um preço alto. Rafael, sozinho em seu apartamento, encarava a cidade pela janela. Tinha consciência do papel que ocupava, das responsabilidades que carregava. Ainda assim, não conseguia afastar a sensação de que estava, mais uma vez, escolhendo o caminho seguro em detrimento do verdadeiro. O que existia entre eles já não era apenas uma lembrança de uma noite. Era uma tensão construída dia após dia, alimentada pelo silêncio, pelo medo e pela vontade contida. E quanto mais tentavam controlar, mais claro ficava que algo precisaria ceder. A questão não era mais se haveria consequências, era quando. E quem estaria disposto a enfrentá-las primeiro. A tentativa de distanciamento não trouxe a paz que Lucas esperava. Pelo contrário, cada dia parecia mais pesado, como se ele estivesse constantemente medindo palavras, passos e reações. A empresa, antes um espaço de crescimento, começava a se transformar em um território de vigilância interna. Não por ordens explícitas, mas pelo medo silencioso de ser interpretado de forma errada. Rafael também sentia o impacto dessa mudança. A postura mais reservada de Lucas não passava despercebida. Ele respeitava o espaço imposto, mas a ausência de diálogos simples criava uma tensão diferente, mais fria, mais difícil de administrar. Era como se ambos estivessem caminhando em linhas paralelas, conscientes
de que um pequeno desvio poderia causar um choque irreversível. Se você chegou até aqui, é porque essa história falou com você. Inscreva-se no canal agora e faça parte de quem valoriza narrativas que emocionam, provocam e permanecem. Seu apoio é essencial para que novas histórias continuem ganhando voz. Em uma manhã de sexta-feira, a diretoria anunciou uma viagem corporativa inesperada. 2 dias fora da cidade, reuniões estratégicas, equipe reduzida. Lucas foi informado de que faria parte do grupo selecionado. Quando leu o e-mail, sentiu o estômago se contrair. Rafael também estaria lá. A viagem começou de forma protocolar. Carro da empresa, conversas objetivas, silêncio respeitoso. O hotel escolhido era discreto, voltado para executivos, quartos individuais. Nenhum risco aparente. Ainda assim, a proximidade física reacendia algo que ambos tentavam controlar. Na primeira noite após o jantar com a equipe, Lucas decidiu caminhar um pouco para clarear a mente. Encontrou Rafael na área externa do hotel, observando a cidade iluminada à distância. Achei que já estivesse no quarto, disse Lucas, quebrando o silêncio. Também pensei que estaria, respondeu Rafael. Mas precisava de ar. Ficaram lado a lado, mantendo uma distância segura. O som distante da cidade preenchia o espaço entre eles. Essa viagem não estava nos meus planos, comentou Lucas. Nem nos meus, admitiu Rafael. Mas às vezes somos empurrados para situações que evitamos. Lucas respirou fundo. Eu tentei manter as coisas simples, me afastar. Achei que seria o melhor. Rafael assentiu lentamente. Eu percebi e respeitei, mesmo não sendo fácil. Houve uma pausa. Não era o momento de ultrapassar limites, mas também não era possível fingir que nada existia. Lucas, preciso ser claro, disse Rafael com voz firme. Minha posição aqui exige cuidado. Não posso permitir interpretações, nem colocar você em risco. Eu sei, respondeu Lucas, e é justamente isso que me assusta. Não quero ser um problema, nem para você, nem para mim. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não carregava tensão, carregava sinceridade. Pela primeira vez, ambos estavam dizendo o que realmente pensavam, mesmo sem revelar tudo. No dia seguinte, as reuniões foram intensas. Decisões importantes, debates longos, responsabilidades compartilhadas. Lucas se destacou novamente, demonstrando preparo e clareza. Rafael observava com atenção profissional, mas também com um respeito que ia além do cargo. Ao final do dia, sozinhos na sala de reuniões, Rafael falou com cuidado. Independentemente de qualquer coisa, você tem futuro aqui. Seu trabalho fala por si. Lucas o encarou. Ouvir isso é importante. Obrigado. Não quero que nada do que não foi dito interfira no que você construiu, completou Rafael. Lucas entendeu o peso daquela frase. Não era um afastamento definitivo, nem uma promessa. Era um limite necessário. Na volta para a cidade, ambos seguiram em silêncio. Não havia arrependimento, mas havia consciência. A viagem não resolveu o conflito. Apenas deixou claro que ele existia e que não poderia ser ignorado por muito mais tempo. Lucas voltou para casa com a sensação de que estava diante de uma escolha que se aproximava rapidamente. Rafael, por sua vez, compreendeu que manter tudo sob controle talvez exigisse um sacrifício maior do que imaginava. As linhas que não deveriam se cruzar estavam cada vez mais próximas, e, em algum momento, alguém teria que decidir se recuaria ou se aceitaria as consequências de seguir em frente. A volta à rotina não trouxe normalidade, pelo contrário. Depois da viagem, algo havia mudado de forma definitiva. Lucas sentia isso nos detalhes, no modo como Rafael evitava encontros casuais, na formalidade excessiva dos e-mails, na tentativa clara de retomar um controle que já não era tão sólido quanto antes. Os dias seguintes foram marcados por decisões importantes na empresa. Um novo projeto estratégico estava prestes a ser lançado, e Lucas era uma das peças-chave. O reconhecimento profissional vinha, mas junto dele surgia um peso maior. Quanto mais se destacava, mais exposto se sentia. E quanto mais exposto, maior era o medo de que qualquer ruído pudesse comprometer tudo. Certa tarde, após uma reunião tensa com a diretoria, Rafael pediu que Lucas permanecesse na sala.
Preciso falar com você, disse, fechando a porta. Lucas sentou-se, mantendo a postura firme. Sobre o projeto? Rafael respirou fundo. Também. Mas não só isso. O silêncio se instalou, denso. Rafael caminhou até a janela antes de continuar. Estão reestruturando a área. Novas posições, novas responsabilidades. Seu nome foi citado. Lucas sentiu um misto de surpresa e apreensão. Isso é bom, certo? É, respondeu Rafael. Muito bom. Mas exige visibilidade. E qualquer interpretação equivocada pode ser usada contra você. Lucas entendeu imediatamente. Você está dizendo que minha proximidade com você pode virar um problema. Rafael virou-se lentamente. Estou dizendo que o ambiente corporativo nem sempre é justo e eu não quero que você pague por algo que nunca ultrapassou limites. Mas ultrapassou sentimentos, respondeu Lucas, sem elevar a voz. A frase ficou suspensa no ar. Rafael não negou. Lucas, eu precisei passar anos construindo uma imagem sólida aqui. Não por ambição apenas, mas por sobrevivência. Eu sei o custo de errar. E eu sei o custo de fingir, rebateu Lucas. Fingir que nada me afeta, que aquela noite foi irrelevante, que esses meses não significaram nada. Rafael fechou os olhos por um instante. Nunca disse que não significaram. Então diga o que significam, insistiu Lucas. O tempo pareceu desacelerar. Rafael escolheu cada palavra com cuidado. Significam que eu preciso decidir se continuo protegendo tudo o que construí ou se encaro o risco de ser honesto comigo mesmo. Lucas se levantou. Eu não quero ser um risco na sua vida, nem um segredo mal resolvido. Você não é, respondeu Rafael firme. Mas a situação é. Houve uma pausa longa. O tipo de silêncio que antecede decisões irreversíveis. Se for preciso escolher, disse Lucas, eu escolho minha verdade, mesmo que doa. Rafael o encarou com intensidade. Às vezes, escolher a verdade significa perder coisas importantes. E às vezes, respondeu Lucas, significa não se perder no processo. O som de passos no corredor interrompeu o momento. A realidade se impôs. Ambos sabiam que aquela conversa não era o fim, era o início de algo maior. Naquela noite, Lucas voltou para casa decidido a não se esconder mais, nem de si mesmo, nem das próprias emoções. Rafael permaneceu no escritório até tarde, encarando relatórios que já não faziam sentido. Pela primeira vez em muito tempo, o controle não parecia suficiente para garantir segurança. O clímax não estava em um escândalo, nem em um gesto impulsivo. Estava na consciência de que, dali em diante, qualquer escolha teria consequências reais, profissionais, emocionais, pessoais. O que vinha a seguir não seria simples, mas seria inevitável. E no silêncio daquela decisão ainda não anunciada, ambos sabiam. A história entre eles tinha chegado ao ponto em que não havia mais como voltar ao que era antes. As semanas seguintes foram marcadas por mudanças visíveis. A reestruturação anunciada pela diretoria avançou rapidamente, trazendo novos cargos, novas exigências e um clima de expectativa constante. Lucas foi oficialmente promovido. O reconhecimento veio acompanhado de elogios públicos, responsabilidades maiores e uma atenção que antes não existia. Era o resultado de seu esforço. Ainda assim, a conquista não trouxe a tranquilidade que ele imaginava. Rafael participou do anúncio, mantendo a postura profissional de sempre. Aplaudiu, parabenizou, cumpriu o protocolo. Mas, para quem observasse com atenção, havia algo diferente em seu olhar. Um misto de orgulho e distância, como se estivesse ao mesmo tempo presente e ausente. Após a reunião, Lucas foi abordado por colegas, recebeu cumprimentos e comentários animados. Quando finalmente ficou sozinho, sentiu o peso do silêncio que se instalava desde a conversa decisiva com Rafael. Não havia mais espaço para ambiguidades. As escolhas haviam sido feitas, mesmo que não declaradas em voz alta. Naquela noite, Lucas permaneceu mais tempo no escritório. Precisava organizar ideias, mas também emoções. Enquanto revisava documentos, ouviu uma batida leve na porta. "Posso entrar?" perguntou Rafael. Lucas assentiu. "Claro." Rafael fechou a porta com cuidado. "Parabéns pela promoção. Você mereceu." "Obrigado."
respondeu Lucas com sinceridade. Sei que seu apoio foi importante. Rafael respirou fundo. Justamente por isso achei correto conversar. Lucas aguardou. Eu solicitei transferência para outra unidade, disse Rafael direto. A decisão foi aceita. Em breve, não estarei mais aqui. A notícia atingiu Lucas com força inesperada. Isso é definitivo. É o melhor para todos, respondeu Rafael. Para você, principalmente. Sem ruídos, sem interpretações. Lucas se levantou lentamente. Você está se afastando para me proteger, ou para não enfrentar o que sente? Rafael sustentou o olhar. Talvez as duas coisas. O silêncio tomou conta da sala. Não havia raiva, não havia acusação. Apenas a compreensão dolorosa de que algumas escolhas exigem perdas silenciosas. Eu não me arrependo, disse Lucas com a voz firme. Nem do que senti, nem de ter sido honesto comigo mesmo. Nem eu, respondeu Rafael. Mas ainda preciso aprender a lidar com isso. Eles se despediram sem promessas, sem dramatizações. Um aperto de mão que durou mais do que deveria. Um olhar final que dizia mais do que qualquer palavra. Nos dias que se seguiram, a ausência de Rafael foi se tornando concreta. Sua sala vazia, seus e-mails substituídos por outros nomes, sua presença reduzida a lembranças discretas. Lucas mergulhou no trabalho, construiu respeito, fortaleceu sua posição, cresceu profissionalmente, mas carregava consigo a marca de uma história que não chegou a se desenvolver por completo. Certo fim de tarde, ao sair do prédio, Lucas parou por um instante na calçada. A cidade seguia seu ritmo habitual. Pessoas apressadas, luzes acendendo, vidas em movimento. Ele respirou fundo. Sentia tristeza, sim, mas também sentia algo novo. Uma maturidade silenciosa. A certeza de que não havia se perdido para agradar expectativas alheias. Rafael, em outra cidade, iniciava uma nova rotina. Novos desafios, novas pessoas. Mas levava consigo a lembrança de alguém que o fez questionar escolhas antigas e perceber que controle nem sempre significa proteção. A história entre eles não terminou em escândalo, nem em declarações públicas. Terminou em respeito, em silêncio, em decisões difíceis tomadas com consciência. E, às vezes, isso também é uma forma de amor. O tempo cumpriu seu papel com discrição. Meses se passaram desde a saída de Rafael, e a rotina de Lucas encontrou um novo equilíbrio. A promoção deixou de ser novidade e se tornou responsabilidade concreta. Ele havia crescido, não apenas no cargo, mas na forma como ocupava o próprio espaço. Falava com mais segurança, tomava decisões com menos medo e já não sentia a necessidade constante de provar quem era. Ainda assim, havia silêncios que o acompanhavam. Não como feridas abertas, mas como marcas que lembram que algo foi vivido de verdade. Em uma manhã comum, enquanto organizava documentos antigos, Lucas encontrou um relatório da época em que Rafael ainda estava ali. Leu algumas anotações, reconheceu comentários objetivos precisos. Sorriu de leve. Não havia nostalgia exagerada, apenas respeito pelo que foi. Engraçado como algumas pessoas mudam a gente sem ficar, murmurou para si mesmo. Naquele mesmo dia, recebeu uma ligação inesperada. Número desconhecido. Atendeu por impulso. Lucas, disse uma voz familiar do outro lado da linha. Ele reconheceu imediatamente. Rafael. Houve um breve silêncio. Espero não estar ligando em um momento ruim. Não está, respondeu Lucas. É bom ouvir você. Rafael explicou que estava de passagem pela cidade para uma reunião rápida. Não pediu para se encontrarem. Não sugeriu nada além do necessário. Ainda assim, a conversa seguiu por alguns minutos, natural, sem tensão. Queria dizer que fico feliz em saber do seu crescimento, disse Rafael. Tenho acompanhado à distância. Eu também ouvi que você assumiu um novo desafio, respondeu Lucas. Parece que está indo bem. Está, mas não sem reflexões. Antes de desligarem, Rafael acrescentou. Algumas escolhas fazem sentido só depois que o tempo passa. Lucas concordou. E algumas histórias não precisam continuar para terem sido importantes. Despediram-se ali, sem promessas, sem expectativa. O passado estava em paz. Naquela noite, Lucas saiu mais cedo do trabalho e decidiu caminhar sem rumo pelas ruas iluminadas.
Observou casais, amigos, desconhecidos. Percebeu que já não caminhava com o peso da dúvida constante. Sentia-se inteiro, não porque tudo tivesse dado certo, mas porque havia sido fiel a si mesmo. Entendeu que amadurecer nem sempre significa ganhar algo novo. Às vezes, significa aprender a conviver com o que não foi, sem ressentimento. Rafael, em outra cidade, encerrava o dia com a mesma sensação. A certeza de que algumas conexões não acontecem para durar, mas para despertar, para ensinar, para romper padrões antigos. O amor que existiu entre eles não precisou de grandes gestos nem de finais dramáticos. Existiu na honestidade, no cuidado, na decisão de não ferir o outro para satisfazer um desejo momentâneo. E isso ficou. A vida seguiu. Lucas seguiu. Rafael seguiu. Mas em algum lugar silencioso da memória, aquela noite com um estranho permaneceu como um ponto de virada. Não como arrependimento, mas como prova de que sentir, mesmo quando dói, ainda é melhor do que nunca ter sentido. Porque algumas histórias não terminam. Elas apenas se transformam em quem a gente se torna. Obrigado por acompanhar essa história até o final. Se esse enredo tocou você de alguma forma, saiba que o seu apoio faz toda a diferença para que mais narrativas como essa continuem sendo criadas. Inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias. Curta este vídeo para ajudar na divulgação e compartilhe sua opinião nos comentários. Seu comentário fortalece a comunidade e inspira novas histórias. Até a próxima.